boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública espírita, hoje no formato virtual, com o tema Planos de um Espírito Imortal. E a palestrante da noite é a nossa querida amiga, a Miriam. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença neste momento, a todos os ouvintes e a Miriam por estar hoje conosco aqui. Vou fazer a prece agora. Querido Mestre, espíritos protetores, anjos da guarda, espíritos familiares, irmãos presentes neste momento conosco, nos inspirando, nos guiando, nos iluminando. Muito obrigado pela presença, pela oportunidade de estarmos novamente reunidos em seu nome, Jesus, para aprendermos um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Hoje, com a Miriam nos passando um pouco de tudo aquilo que ela sabe tão bem, um coração tão lindo, com tantas palavras e tanta sabedoria. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos novamente aqui hoje, aprendendo contigo, Miriam, com os seus mentores e com toda a sua amorosidade. Amorosidade existe, eu não sei se é amorosidade, mas toda essa sua simpatia, seu coração imenso. Obrigado. Olá, olá meus amigos, muito boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre querido, possa estar nesse momento, emanando suas vibrações, nos envolvendo, para que nos sintamos abraçados, né? Então, com muita alegria que nós viemos aqui para compartilhar uma reflexão com todos. É um prazer, uma honra estar aqui sendo sempre convidada, né, por essa casa. E que bom que a internet pode nos proporcionar isso. E hoje, nosso convite, início de ano, né? Estamos aí pensando em planos, fazendo os nossos planos para mais um ano. Ainda com o coração um pouco angustiado, muitas vezes, com algumas incertezas. Sabemos, aí cada dia uma emoção, uma notícia diferente, né? Mas eu lembro de um caso, eu compartilho aqui com vocês, de uma história de um homem americano que morava embaixo de uma ponte, né, de uma passagem em um parque, um grande parque, no centro da cidade, em Nova York. E ele, um dia, né, de muito frio, era inverno, e ele foi encontrado ali sem vida. E junto àquele irmão, ele estava agarrado a um caderno, né, de anotações com um plano para salvar a economia dos Estados Unidos. E aí, isso faz a gente pensar, né, aquele homem que tinha ideias e planos incríveis para salvar a economia de um país inteiro, e olha que não é qualquer país, né? Estados Unidos, um país, é uma potência, não conseguiu fazer com que os seus próprios planos fossem ali executados, porque ele vem ali a desencarnar solitário, né, sozinho, no frio, morreu de frio. E aí a gente fica pensando assim, poxa, né, se ele tinha ali ideias para esse plano maior para um país tão grande, por que ele não usou também essa inteligência, né, essa capacidade para fazer planos para a sua própria vida? E planos que ele criou um plano ali para a economia que ele acreditava que ia dar certo. Né? Ele escreveu ali toda uma história, né? Então, por que ele não foi capaz, ele não conseguiu ajudar a si mesmo, mas se sentiu capaz de ajudar, né, a tantos, né? Tantos, a um país inteiro.
Então, isso faz a gente pensar, assim, pelo menos me faz refletir, né? Não no sentido de julgar esse companheiro, mas de observar quantos de nós, muitas vezes, também fazemos planos, né? Planos que estão muito além do nosso próprio controle e deixamos a nossa própria vida também passar. Deixamos de observar o nosso potencial, de usar os nossos talentos para impulsionar o nosso crescimento. Porque, afinal de contas, o objetivo da reencarnação é nos proporcionar oportunidades de crescimento. E elas vão acontecer, né, conforme ainda a nossa condição moral, de acordo com a nossa escala espírita, ainda de espíritos errantes, né, no sentido da erradicidade, a gente ora, vai lá para a erradicidade, fica nesse período, né, da erradicidade que é entre uma reencarnação e outra, ainda espíritos imperfeitos, onde o orgulho e o egoísmo ainda fazem parte tem uma força muito grande em nós, ao ponto de influenciar nas nossas decisões e escolhas, de forma até muito natural, sem que a gente perceba, né? Então, Jesus, ele já trazia essa mensagem, e Kardec vai trazer essa mensagem, esse olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec seleciona ali algumas passagens do mestre, né, para fazer ali, dissecar, né, a luz da doutrina espírita. E ele traz um capítulo que a gente gosta muito, que é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E ele vai falar, num dos itens, ele vai falar da vida futura, vai falar da realeza de Jesus e do ponto de vista. E o ponto de vista faz toda a diferença, né? Porque quando nós nos enxergamos como esses espíritos, criaturas divinas, e que a nossa existência ela é um período, né? É um tempo, ela é temporária essa passagem, porque o nosso caminhar ele é muito mais do que viver aqui na Terra, na nossa rotina de correria, de trabalho, de alimentação, de buscar coisas novas, de viajar, né? De estar aí nas nossas atividades, com a família, enfim. A vida, ela é, com certeza, no nosso dia a dia, essa rotina, mas para o espírito imortal, e aí a doutrina espírita vem trazer esse conceito para nós da imortalidade da alma, quer dizer, não cessa essa vida, como a vida daquele homem, né, que desencarnou ali congelado, como tantos outros que desencarnaram, às vezes, em situações delicadas, como muitos que partiram, até mesmo nesse período da pandemia. A prova, o pensamento da imortalidade da alma é muito anterior a Kardec, né? O Espiritismo, na verdade, ele veio estudar mais profundamente esse tema, mas Platão, Sócrates, outros filósofos já falavam sobre a imortalidade, sobre essa sobrevivência, como culturas orientais também, né? Já falam dessa sobrevivência da alma. Existe algo além do corpo físico, olha, isso já sabemos, nós que estudamos a doutrina, estamos conhecendo a doutrina, nós já sabemos que isso é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, né? A imortalidade da alma. Mas, quando a gente se depara com esse ponto de vista, né, que Jesus vem falar, quando ele vai falar da vida futura para aquele povo, trazendo ali uma perspectiva diferente. Olha, você está aqui focado nas suas dores, nas suas buscas, então você vai ter ali o jovem rico que é encantado com as palavras do mestre, né, que enxergava naquele projeto de Jesus uma paz que ele desejava, ele então fala, eu quero isso para mim, né? Senhor, o que eu faço para conquistar lá o reino dos céus, né? E aí Jesus começa a mostrar que esse reino ele não é um lugar físico, onde a gente vai se mudar para lá, vai comprar um voucher, né? Vai comprar ali um lugarzinho, alugar um camarote. Ela é uma conquista interior, que é justamente essa paz, esse conhecimento de si mesmo, né? Essa busca, esse processo aí de crescimento. Então, quando Jesus fala, olha,
é o seguinte, né? Isso aí a gente faz, é a nossa conquista. Eu não tenho mágica, né? Não tem uma receita milagrosa. Você vai ter que olhar a vida de um ponto de vista diferente. Então, é você largar aí o que você tem. Se você quer me seguir, você tem que largar aí o que você tem. Eu vou, não, mas eu estou no auge da minha vida. Aliás, estava no começo, né? Jovem, estava no começo, empreendedor, investindo, né? E estava ali ganhando muito dinheiro. Como que ele ia jogar aquilo tudo fora para seguir Jesus? Então, Jesus, na verdade, traz ali um convite, não para que ele simplesmente largasse tudo, né? Olha, vem aqui, você larga tudo de um dia para o outro, até porque quando uma pessoa é empreendedora, ela com certeza ela também emprega outras pessoas, né? Ela dá ali condição de qualidade de vida para alguém, né? Que trabalhe para ela, enfim. Então Jesus não estava lá querendo caos, né? O que ele queria dizer é que ele pudesse naquele momento perceber que a vida não era só isso, que a vida não era só esse investimento material, né? Então, Kardec diz lá, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então, esse olhar, né, que Kardec está trazendo aqui, da fé inabalável, por exemplo, a gente ter a certeza de que o projeto divino é de felicidade. Só que nas circunstâncias em que nós nos encontramos, né, a felicidade, como ela ainda é muito vamos fazer a lista aí, gente, da felicidade. O que faz vocês felizes? E aí a gente vai ver muitas pessoas, e até muitas vezes nós mesmos vamos procurar assim, olha, a gente quer uma estabilidade. Eu não quero muito não, só quero não ter que me preocupar em pagar os boletos todo mês, né? Eu só quero o suficiente. Mas qual é o nosso suficiente? A doutrina espírita vai lá e busca, opa, supérfluo e necessário. Porque a gente não tem muita noção do que é supérfluo e necessário, né? Então, a ausência para muitos que fazem essa lista de ter um relacionamento maravilhoso com uma pessoa que a gente ame, que dê ali uma estrutura para a gente, emocional, né? A dependência emocional ali de ter, eu preciso ter alguém do meu lado. Isso é um plano, isso é um sonho de vida, né? Eu quero casar, quero ter filhos, quero ter uma casa, eu quero ter um bom emprego, né? Eu quero ter estabilidade. Aí o resto, depois eu me arrumo, porque o negócio é eu ter essa calmaria. Então, o jovem rico, ele queria se ajeitar primeiro, depois ele ia seguir Jesus, com certeza. Mas antes ele queria garantir a sua estabilidade material, né? E a lei do progresso, ela vem mostrar para nós que é importante o uso da inteligência para uma estabilidade mínima, para que a gente possa ter condições de vida, uma qualidade de vida, que a gente possa ter, todos possam ter direito a uma alimentação. Gente, tem gente que nesse momento está pensando assim, o que eu vou comer? O que eu vou dar de comer para os meus filhos hoje? O que eu vou dar de comer para os meus filhos amanhã? Não tem nada em casa. Ou alguém nesse momento está pensando assim, onde eu vou dormir hoje? Né? Então, para muitos de nós, isso não é uma preocupação. Para muitos de nós, a gente chega em casa, a gente reclama da comida, a gente desperdiça, né? A gente muitas vezes tem condições de pedir o que a gente quer, de fazer o que a gente quer. Muitos de nós vamos deitar reclamando, né? E quando a gente. Eu agradeço todo dia a minha caminha, todo dia. Eu falei, olha, posso ter o problema que eu tiver, aborrecimento que eu tiver, mas eu vou descansar minha cabeça numa cama protegida, num teto protegido, numa cama quentinha, confortável, e ali eu vou descansar para o dia seguinte resolver as pendengas, né? Então, a gente ter essa condição que Jesus trazia e que a doutrina vem reforçar, de que estamos na Terra, no mundo material, necessitamos dessas questões, os nossos planos podem ser materiais. Eu posso planejar estudar
Eu posso planejar melhorar no meu trabalho, eu posso planejar ter um carro para me deslocar, eu posso planejar ter uma casa melhor, eu posso planejar para conquistar coisas, não tem problema nenhum, né? Por que não sonhar com alguém, né? Uma parceira, uma parceira, ter filhos, enfim, não tem problema. A questão é que quando esses planos se restringem, né, todo o nosso aprendizado, ele transcende a essas questões. Então, se eu deixo de ter uma pessoa, se eu deixo de ter a minha casa, se eu deixo de ter o carro, pronto, aí a infelicidade bate à minha porta. E tem gente assim que passa uma vida muito sofrida em que não existe alegria na vida da pessoa. A pessoa passa o dia inteiro reclamando da vida, o tempo todo, sempre é um sofrimento. Isso pode ser tanto uma questão emocional, porque a pessoa pode ter muito dinheiro, ter abundância e tem lá a vida, sofrimento, porque a prova da riqueza, os espíritos explicam que é uma prova delicada, porque ela nos, de certa forma, nos aliena. Então, a riqueza para muitos não é Mega Sena da virada. A riqueza para muitos é você já ter a sua casa hoje. Comer carne hoje é riqueza, né? Então, comer carne todo dia já é hoje sinônimo de riqueza. Então, nós somos ricos perante muitas pessoas. E valorizar, né, aquilo que a gente tem e reconhecer que o que a gente não tem é ou não necessário é importante. Então, vai bater lá o jovem rico, vai ter ali a Joana de Cusa, né, a mulher de Cusa, que quando conhece Jesus, ela vivia no meio da aristocracia, o marido um homem importante, né, e vivia ali num sofrimento, porque era uma vida com foco extremamente ali dentro das questões materiais, quer dizer, não havia uma aspiração, não havia alguma coisa diferente. Quando ela conhece Jesus, ela fala, meu Deus, é isso que eu quero para mim, né? Eu quero isso, eu quero falar do coração, eu quero falar das coisas do Espírito. E ela, então, quer partir para Jesus, junto com Jesus, Jesus fala, ó, senta aqui, vamos conversar, vamos conversar. E aí Jesus começa a conversar com ela, mostrar para ela que aquela vida dela é de um espírito imortal e que pode ter ali uma questão do passado, a escolha que aquele espírito fez, o planejamento de estar naquela família, de estar junto àquele companheiro, da oportunidade de aprendizado dela, né, de aprender a perdoar, de aprender a amar e de aprender a, mesmo não concordando como ele agia, de pensar diferente, saber respeitar. Né? Então, Jesus fala, a sua missão junto a mim é estar com ele, nesse momento, dando esse suporte, dando esse frescor, né? Porque a pessoa que está ali mergulhada naquilo, na convivência com alguém que pensa diferente, de certa forma, há uma referência para aquele espírito. Então, às vezes, a gente vai ver na família, uma pessoa, outro dia mesmo, a pessoa estava falando assim, poxa, por que a pessoa é assim? Né? A pessoa próxima da família, um irmão, né? Por que a pessoa é assim? Por que essa pessoa faz isso comigo? Por que ela, em vez de me amar, ela me odeia? Por que ela me trata assim? Né? Por que você vê que a pessoa se destrói, né? Ninguém gosta da pessoa. E a gente fica triste, porque a gente gostaria que aquela pessoa fosse igual a gente, pensasse como a gente, né? E vem uma tristeza muito grande, um sofrimento muito grande. Mas não é uma oportunidade maravilhosa que essa pessoa está tendo de conviver com uma família que conhece o amor? Mesmo que ainda seja um amor ainda com algumas condições, esse espírito talvez esteja pela primeira vez conhecendo o amor. Não quer dizer que ele vai aprender a amar, mas ele está conhecendo algo diferente do que ele está acostumado, habituado a experimentar, pelos caminhos que ele escolheu. Né? E às vezes o espírito ele se fecha, né? Porque em algum momento, alguma experiência, ele se decepcionou muito com a vida, endureceu o coração e fica ali preso. Então, chega e vai nascer numa família que às vezes a pessoa não tem nada a ver com o resto da família. Cria confusão, né? Cria aquela desarmonia. No Natal, então, né? Aquela desarmonia.
mas é justamente o momento em que ele tem de oportunidade para conviver com alguém diferente. E a oportunidade que a pessoa que é diferente, que pensa diferente, tem de compartilhar, de ser solidário. No Evangelho mesmo fala sobre isso, né? Sobre essa solidariedade, quando muitas vezes dentro de uma família, a gente fala dos laços da família, que são os laços espirituais que nos unem, que muitas vezes a gente vai ter um espírito que não tem nada a ver com a gente, não tem laço nenhum, mas é um compromisso que a gente assume com aquele espírito. É quando ele vem, cria confusão, a gente, é a ovelha negra da família, está estragando a família, mas foi a gente que se comprometeu de acolher esse espírito para que na convivência ele possa aprender. É como na sociedade. Quando a gente vê, sim, pessoas que cometem atos absurdos, execráveis, né, de violência, de desrespeito, de tudo, né, tem de tudo. E a gente vê, meu Deus do céu, como é que alguém pode matar o outro e fazer isso, fazer aquilo. E aí a gente fica pensando assim, muitas vezes, a gente esquece, a gente gosta de lembrar que Deus é pai de todo mundo, mas a gente gosta de esquecer que nós somos irmãos, né? Nós somos filhos do mesmo pai, mas eu não reconheço outro como meu irmão. Então, eu quero que ele saia da Terra, de preferência que ele não reencarne mais, porque essas pessoas nunca mais vão reencarnar. Né? A gente já diz logo, usa essa frase de caminhão espírita, né? Desgovernado, porque não é essa, né, a mensagem que a doutrina traz para nós. Quando Kardec vai trazer lá na Gênese sobre a imigração e imigração dos espíritos, falando, né, da raça adâmica, daqueles espíritos que não continuaram, o planeta, o mundo evoluiu, né, e eles não acompanharam a evolução, então eles foram convidados a reencarnar em outro mundo, para poder, um mundo em que eles recomeçariam como aluno que repete de ano, que estudar, mas o conhecimento não está perdido. Então, eles ajudam aqueles que não têm o conhecimento, e um vai ajudando o outro, é oportunidade. Então, é misericórdia divina, ela não é igual à nossa justiça, né? A gente fala assim, bem feito, foi expulso do planeta, foi para o outro, né? Nunca mais vai reencarnar na Terra, não. Esses aí, Deus me livre. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, eu não posso falar isso não, porque vai que eu sou um desses que nunca mais reencarna na Terra. Vai que eu também não passo no funil, né? Então, se aqueles que têm consciência são os primeiros a evitar esse tipo de pensamento. Se a gente tem uma consciência um pouco mais esclarecida nesse sentido, não é concordar com o erro, mas é entender que estamos no mesmo barco e as oportunidades são para todos. Então, aquele irmão que é violento, que comete atrocidades, ele tem a mesma oportunidade que nós temos de evolução, de crescimento. E quando nós, de alguma forma, execramos e segregamos esses irmãos, nós perdemos a oportunidade de fazermos diferente. Então, quem sabe lá na frente, nós também teremos alguma limitação que nos coloca em situações bem difíceis, e a gente em situação difícil, o que acontece, gente? Quando vem uma crise, o que a gente faz? A gente pira. A pandemia pirou muita gente, a gente estava ali tranquilo, confortável, vinha uma crise, a crise colocou para fora o que a gente tem de pior, que é o desespero, a impaciência, a intolerância, né? A lesão, a síndrome do ser lesionado, né? A gente se sente lesionado por tudo e fica querendo restituição. Então, eu já vou falar com alguém já com ignorância, porque eu quero restituição, eu fui lesada pela vida, então eu quero que alguma coisa me ressarça aquilo que me foi privado, né? Então, assim como Joana de Cusa, que depois compreendeu a mensagem do mestre, e ela, depois que o marido morre, ela segue o seu caminhar, né? Tendo que rever toda a sua vida. Ela era uma mulher que tinha muitos empregados, de repente ela se viu como empregada, tendo que ser babá dos filhos das amigas, e mais velha, né? Ali perseguida na fogueira, né? Teve a oportunidade de abjurar, né? Abrir mão de Jesus, e ela disse não,
né? Eu estou aqui. Qual era o plano daquele espírito imortal? Era seguir o mestre, mas era ter a visão da vida que o mestre apresentou. Então, assim, eu sou fiel a Jesus, eu não vou abrir mão desse momento. Olha só, Joana de Cusa, como muitos cristãos, tiveram que dar esse testemunho na fogueira. A gente só tem que dar o testemunho no meio do conflito que a gente está vivendo hoje. A gente é muito melhor, gente. Está muito melhor. A gente já não tem que ir mais para a fogueira, né? A nossa fogueira, nosso testemunho, ele é no dia a dia, nas questões que estão acontecendo no nosso país, nas questões que estão acontecendo no mundo, dentro da nossa família, com a gente mesmo. Esses são os desafios. Não tem ninguém botando fogo na gente, né? Assim, como ele, nem botando leão atrás para comer a gente, né? Então, porque nós também já evoluímos ao ponto de termos circunstâncias diferentes, condições diferentes. E ela, quando o soldado diz para ela assim, né? Mas esse seu mestre, ele não te ensinou a não morrer, né? Tipo assim, poxa, ele está ali, você está seguindo o mestre, ele não te ensinou a se defender, a não morrer? Ele falou, não, ele me ensinou, e ele me ensinou também a te amar, né? Quer dizer, para ela enxergava que além daquele momento, além de tudo que ela viveu, existia um plano maior, divino. Existe um plano maior. Existe um plano maior para a gente, existe um plano maior para o nosso país, existe um plano maior para o nosso mundo, existe um plano maior para o universo. E aí é nisso que Kardec fala aqui da fé inabalável, porque essa ideia clara e precisa da vida futura nos dá uma tranquilidade da gente não se desesperar, porque o desespero tem um problema muito sério. Quando a gente está desesperado, a gente não consegue pensar, a gente fica cego, né? A gente não consegue pensar. E a gente toma decisões horríveis quando a gente está desesperado, sem pensar, sem raciocinar. Pessoas que são acusadas, né? História de pessoas que foram acusadas injustamente por um mal-entendido e que se desesperaram e não tiveram condições de buscar esclarecimento para que aquilo fosse, né, visto pelas pessoas, olha, não, provado de que eu sou inocente. E elas atentaram contra a própria vida, desencarnaram, e logo depois, em seguida, viu-se lá que a pessoa realmente era inocente, mas o desespero não soube, ela não conseguiu. Ela falou, não tenho saída, né? Ou eu me mato, se eu não conseguir resolver, eu vou me matar, porque eu não consigo resolver. Então, isso até não necessariamente, né, atentando contra a vida, mas atentando contra a vida no sentido das coisas que a gente acaba direcionando para a nossa saúde, quando a gente prejudica a nossa saúde, né, quando a gente prejudica os nossos relacionamentos. Isso tudo também é atentar contra a vida, porque a gente vai fazendo com que a vida fique mais difícil, né, mais dura, mais cansativa. E aí parece que a gente tem que sobreviver um dia mais outro. E a proposta de Deus é viver e não sobreviver. A sobrevivência, ela ficou lá no mundo primitivo, quando a gente tinha que correr atrás de muita coisa, porque a nossa inteligência ainda era um atributo que ainda não estava em desenvolvimento. Então, nós tínhamos que viver com mais impulsividade, com aquela coisa. Hoje, nós já temos condição, né, de raciocinar, de pensar, de agir diferente. Aí a gente lembra lá do momento de Pedro, quando ele vai defender Jesus. Que esse soldado vai prender Jesus coisa nenhuma? Vou pegar essa espada aqui, ó, cortou a orelha, né, do soldado. E Jesus foi lá, um gesto de dizer, olha, eu estou te pedindo perdão aqui pelo ato, cicatrizou lá a orelha lá com seus fluidos, né, com aquele passe poderoso de Jesus, e falou para Pedro que, né, Pedro, bainha essa espada, porque com quem ferro fere, com ferro será ferido. O ciclo da violência vai voltar para você. Então, a gente vive num mundo violento porque também compactuamos. Né? Não é simplesmente, olha, você cortou a orelha dele, na próxima encarnação você vem com a orelha cortada.
Não, é que o ciclo daquilo que nós fazemos, existem consequências morais, né? A doutrina espírita é uma filosofia que parte da observação da ciência, né, dos fatos, a gente filosofa sobre ela e ela traz consequências morais, mudança de comportamento. Então, naquele momento, Pedro começou a entender que aquela forma de resolver o problema não era a melhor forma. Também Jesus deu uma ajudinha, né? Deu um empurrãozinho, mostrando para ele que aquela atitude não era a melhor atitude. E aí, quando a gente vai falar de planos, porque eu sei que vocês estão esperando aí uma receita, né? Uma receita boa para os planos. O que será que vai acontecer em 2022, né? Será que a pandemia vai acabar? Será que a gente vai conseguir finalmente se livrar das nossas pendências? Será que nós vamos finalmente estar em paz? Será que a gente vai conseguir conquistar coisas boas, maravilhosas esse ano? E aí, a gente vai lá no livro dos médiuns. No livro dos médiuns, na segunda parte, das manifestações espíritas, Kardec seleciona um trecho que corresponde ao seguinte: das perguntas que se podem fazer aos espíritos, perguntas sobre o futuro, porque, afinal de contas, quando se deparou lá as mesas girantes, eram perguntas, né? Se fazia perguntas, se a gente ia casar, se devia comprar, fazer um negócio, eram perguntas frívolas. E, gente, nós somos essas pessoas que fazem perguntas frívolas, tá? A gente não fica aí achando, esse pessoal da mesa girante aí fazendo pergunta frívola. Eu não sei não, mas eu acho que a gente, de vez em quando, a gente faz muita pergunta frívola, porque a gente espera a pergunta frívola, né? E a resposta, ela só faz sentido quando a gente faz a pergunta. Então, se a gente está buscando uma resposta superficial, uma resposta pronta para os nossos problemas, eu quero saber por que eu estou passando por isso, eu quero saber por que está acontecendo isso, será que eu vou me livrar disso, né? Será que tem algum espírito aqui fazendo alguma coisa e tal? A gente quer essas respostas prontas. Então, nós somos essas pessoas que também, se tivesse uma mesa girando aqui com o espírito, ia fazer pergunta frívola para ele. Ou a gente ia ter essa capacidade de Kardec de elaborar uma pergunta profunda como a dele. Eu acho que eu não teria. Eu nem sei o que perguntar, porque a gente fica achando assim que os espíritos, né, estão ali, eles vão responder tudo, sabem o nosso futuro, sabem tudo. E a gente, na verdade, como o Leon Denis fala, né, Leon Denis faz esse exercício no livro O Problema do Ser e do Destino, ele fala para a gente ouvir a nossa voz interior, né, a nossa voz íntima, que é o nosso estado íntimo, respostas que a nossa intuição traz, questões que a gente já sabe a resposta, mas a gente quer ouvir do outro. E se vier de um espírito, melhor ainda, né? Que o espírito sabe, teoricamente, de repente, sabe mais do que a gente. Mas Kardec, pelos estudos, a própria Revista Espírita traz muitas situações assim, ele vai mostrar que não é porque é espírito que tem conhecimento de tudo. E que não é porque desencarnou que vai saber o que falar para a gente. Muitas vezes eu posso desencarnar hoje, amanhã já estou me comunicando e dando aí receita para todo mundo. Mas aí eu desencarno e chego lá do jeito que eu estou, né? Então, assim, aparentemente o Ricardo foi muito generoso, né, para falar de mim, mas isso aí a gente que sabe, quem convive com a gente uma semana dentro de casa que sabe, né, como é que a gente é, né? E aí, quem sabe como é que a gente chega lá? Que pensamentos? Por mais que a gente tenha boa intenção, né, sabe-se lá que aquele espírito tem condições de falar. Carregado, às vezes, a gente vê muita comunicação, assim, né? O espírito está ali julgando, está dando respostas prontas, está fomentando angústia, desespero, então tem alguma coisa errada. Ele, na verdade, ele compartilha do mesmo pensamento que a gente, tá só a diferença é que ele está lá e a gente está aqui. E ele está podendo falar através de um médium, né? Então, essa preocupação de querer saber o futuro, né? Quem não quer saber o futuro? O futuro, no passado do passado, era essa coisa enigmática, né? Nossa, não se sabia, porque a visão era nasceu, morreu, acabou. Mas com a vida futura, que Jesus vem trazer, que a doutrina espírita vem estudar,
a gente sabe que a vida do espírito, que não morre no corpo, ela é enorme. Então, assim, o calendário humano, um dia da semana, o que é, gente? Quinta-feira? Quinta-feira é só mais um dia no calendário do espírito imortal. Se nós temos ali uma encarnação de 90 anos, 100 anos, né? Quando a gente tem aí bilhões de anos de criação, quantas encarnações, quantas vezes a gente já nasceu, a gente já morreu, né? A gente já vivenciou tantas coisas. Então, esse olhar é muito diferente quando a gente tem essa perspectiva, né? Esse ponto de vista diferenciado. Mas a curiosidade, a gente quer saber. Podem os espíritos dar-nos o conhecer o futuro? Será que isso realmente é importante para a gente, para os nossos planos? A gente depende de saber o que vai acontecer com a gente para a gente saber se a gente vai sair de casa. A gente olha a meteorologia e vai chover hoje, não vai chover. Ultimamente aqui no Rio está difícil, né? A meteorologia não está acertada muito, não. A gente vai, mas a gente se prepara. Mas aí são questões, né, de ciência, ali fato, né, pesquisa, pessoas ali competentes que vão ali ajudar a gente nesse sentido. Mas a dependência, que é a autonomia do espírito, né? Poder de decidir a sua própria vida, de fazer as suas escolhas, isso não tem horóscopo, não tem nada que vá garantir a gente essa liberdade, essa conquista, né, de experimentar as coisas. Então, Kardec traz lá o seguinte, né? Podem os espíritos dar-nos o conhecimento do futuro? Se o homem conhecesse o futuro, descuidar-se-ia do presente. A gente viver ansioso é o quê? A gente está vivendo lá na frente, às vezes com preocupações de coisas que não vão acontecer. A gente está ansioso. Gente, é ver um filme de ação, eu já começo a roer as unhas. Ansiosa. E eu sei que é filme, eu sei que é ficção, mas eu fico ansiosa. Aí eu avanço. Eu falei, não vamos aguentar essas cenas, eu prefiro ir para o fim. Vamos lá, vamos avançar. Né? Ainda mais se for filme assim, uns filmes de suspense, aí que eu não aguento mesmo. Eu falei, não posso ver esse filme. Às vezes eu me pego ansiosa com cenas assim, com vídeos, coisas bucólicas, simples, né? As coisas estão se desdobrando e você fica ali ansioso, preocupado, nervoso, sem dormir, com insônia, fazendo conta. Tem coisa mais triste, gente, que é a hora que a gente para fazer a prece e a gente silencia aquele momento da prece e vem um monte de conta para fazer. Ai, muito ruim isso, né? Não, que eu tenho que pagar isso, que eu tenho que pagar aquilo, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho compromisso tal, que dá tal hora. É na hora da prece que vem, né? Essa enxurrada de pensamento. É muito engraçado. Mas, se a gente realmente estivesse pensando nesse futuro, a gente ia se descuidar do presente. Então, quantas pessoas deixaram de tomar as suas próprias decisões, ficaram amarradas, né? Por notícias que receberam do futuro, sabe-se lá como. E aí ele diz assim, é esse ainda um ponto sobre o qual insisti sempre no desejo de obter uma resposta precisa. Grande erro há nisso, porquanto a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se fizerdes questão absoluta de uma resposta, recebê-la-eis de um espírito doidivanas, tê-lo dito a todo momento, né? Quer dizer, Kardec vai abordar esse tema também lá no Livro dos Espíritos, no Conhecimento do Futuro, porque os espíritos que podem muitas vezes estar ali para nos dar essas notícias não são muito nossos amigos, né? Então, fazer o plano para o espírito mortal vamos lá, gente, qual é o plano que a gente, na virada do ano que a gente fez? Emagrecer, né? Emagrecer, botar umas coisas em dia, viajar mais, se estressar menos, a gente faz aquele balanço, né, de coisas que a gente fez errado. Não, esse ano não vou mais fazer isso, né? Mas ainda, talvez, muito voltado para o plano material, das rotinas materiais. Quem é que virou o ano pensando assim, esse ano de 2022, eu vou focar no meu orgulho. Na verdade, eu vou focar na humildade, que eu estou precisada.
Eu vou focar na humildade, eu vou estudar sobre humildade, eu vou me estudar para identificar onde eu estou perdendo a oportunidade de ser humilde. Quem pode me inspirar que eu sei que é humilde, que eu posso olhar para essa pessoa e ver como ela vive e falar, caramba, é bom isso, né? O meu plano não é sair daqui perfeita, mas é aproveitar a minha encarnação. É aproveitar as oportunidades. E aí eu começo a olhar menos torto para o outro, né? Já olho para aquela pessoa que convive comigo, que é difícil, aí já falo assim, espírito imortal igual a mim. Sabe-se lá a história dessa pessoa, sabe-se lá se essa existência é a melhor coisa que ela está fazendo, é a melhor coisa que eu estou fazendo, né? Então, os nossos planos, eles transcendem, eles não são, eles são, olha, muito para frente. Talvez nessa existência nós estejamos nos preparando para uma outra e para uma outra, né? A gente às vezes está aqui, ó, fazendo um estágio em alguns aspectos, né? E outros a gente já está trabalhando mesmo, sênior, né? Já é júnior, sênior, em alguns aspectos, mas em outros a gente está treinando, exercitando, conhecendo algumas coisas para que lá na frente a gente consiga fazer diferente. Isso é importante para a gente não ficar sofrendo. Ai, não consigo ser assim. Ai, eu me odeio porque eu sou assim. Ai, eu sou impaciente. Porque a gente às vezes está começando a conhecer aquela virtude que a gente tem. E a gente vai despertando essa virtude, né? Até que vão ficar todos virtuosos. E eu vou finalizar assim, comentando que a minha experiência de planos de espírito imortal, o quanto que eu sou grata, assim, pela família, né, pelas pessoas que convivem, enfim. O movimento espírita também ajuda muito a gente ter, assim, muito trabalho, muita coisa para aprender, né? Mas eu aprendo muito com jovens, porque eu trabalho com juventude há, sei lá, 20 anos, mais de 20 anos, né? E com juventude espírita um pouquinho menos. Mas o quanto que eu aprendo com eles, porque eles têm, às vezes, uns questionamentos, umas coisas, que eu falo, gente, eu não estou alcançando isso. Eu estou empedrada no preconceito. E aí eles vêm com uma coisa e falam assim, mas isso não é, isso é simples, né? Isso não é uma coisa complexa. Vamos olhar para esse lado, vamos ver. E a gente, às vezes, está carregado daquela coisa, daquele preconceito. E eu agradeço assim, poxa, que bom que eu estou podendo conviver com esses espíritos que estão me ajudando a exercitar um olhar que nesta existência talvez eu não consiga ser uma conquista minha moral. Mas com certeza eu estou aprendendo muito e eu quero aprender muito para que isso, enquanto no meu planejamento de espírito imortal, isso possa me ajudar mais lá na frente, que isso possa fazer parte das minhas escolhas, não ter um olhar preconceituoso, não ter um olhar de julgamento, né? Não ter um olhar de desejar até mal ao outro quando eu estou... Ai, que aquela pessoa me irrita, né? Aí eu falei, aí você fica até torcendo para ela se dar mal, né? Porque isso tudo é abordado lá no Evangelho, né, gente? Esses temas todos. Jesus sabia o que falava, né? Então, que bom. Então, é um investimento que eu quero fazer para mim enquanto espírito. Não, talvez eu não consiga nessa existência tudo, mas eu estou começando. Então, eu vou errar muitas vezes, outras vezes eu vou acertar. Mas eu estou descobrindo, fixando isso, querendo isso para mim, né? E a gente vai ali mudando os nossos hábitos, aprendendo a ser diferente. Então, aquela coisa de que nasceu de um jeito, morre do mesmo jeito, né? Nasceu torto, morre torto, isso tudo vai por água abaixo, porque a gente vai vendo que a gente tem pequenas transformações. E aí eu vou dar uma dica para vocês, que a gente faz lá na juventude, para vocês observarem como a gente muda, gente, como a gente muda para melhor. Aproveite que está no início do ano, pegue um caderninho, um bloquinho,
escrevam uma carta para o eu do futuro. O eu do futuro, ele vai ler essa carta no final do ano. Foi o que eu fiz na virada do ano. Na virada do ano, eu fiz com jovens, né? E aí a gente fez no virtual mesmo, cada um escreveu, eu escrevi no meu caderninho, chegou no final do ano, eu falei assim, eu tenho minha carta, eu vou ler minha cartinha do final do ano. Está na minha agenda de trabalho, eu escrevi lá no final, né? O que eu escrevi para mim mesma, o que eu gostaria, né, de fazer ao longo do ano, o que eu gostaria de melhorar em mim, o que eu desejaria para mim mesma. Gente, que coisa maravilhosa foi ouvir de mim mesma. Eu me senti tão acolhida, tão amada por mim mesma, no final, aquela mensagem mostrando, né, as coisas que eu sei que eu não consegui viver no ano, mas as coisas que eu consegui e as coisas que eu desejei fazer, né? Então, no final, eu falava, poxa, eu quero, eu estou bem, eu estou feliz, né? Porque eu me senti ali como se eu mesma ali, o eu lá, né, do futuro com o eu do passado se encontrando e falando, poxa, somos as mesmas pessoas, mas somos melhores, com certeza. Então é isso que eu desejo a vocês, que vocês façam planos para o eu imortal, né? Investir no plano físico é importante, é necessário, mas vamos investir no espírito, no nosso coração. Aquilo que nos incomoda, aquilo que nos chateia, aquilo que está errado. Eu não estou conseguindo mudar, Miriam, não estou conseguindo. Tudo bem, eu também tenho um monte de coisa que eu não consigo. Mas eu já sei que eu tenho que mudar. Então eu vou buscar ajuda. Eu vou buscar ajuda de um terapeuta, de um familiar, de um amigo, vou ler, vou estudar. Estudar a doutrina espírita, estudar a si mesmo, né? A gente vai buscar. O importante é a gente estar sempre de olho nessa vida futura, sem ansiedade, porque a gente está no presente, né? Sem perder o foco no presente, como disseram lá os espíritos. Tá bom, gente? Desejo para vocês um ano maravilhoso, de muitas experiências, de muitas oportunidades no bem. É isso. Vamos fazer a nossa prece? Então, vamos lá. Nesse instante, vamos imaginar o Mestre Jesus, nosso irmão querido, que há tantos séculos nos acompanha, sempre acreditando no nosso potencial. Ele senta ao nosso lado, nós nos aconchegamos a Ele. Mestre, como somos gratos pelos teus ensinamentos, pois sabemos que também passou por todas essas etapas até que pudesse chegar à perfeição, ao ponto de compartilhar conosco todas essas vivências. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de, nessa encarnação, podermos conhecer um pouco mais dos teus ensinamentos, conhecer essa doutrina que também nos ajuda no caminhar. E queremos te pedir, Senhor, por todos que neste instante estão passando por algum sofrimento, seja por escassez material, seja por questões emocionais, de saúde, um momento difícil ainda, né, da nossa pandemia, que cada coração nesse instante possa receber a tua luz, os nossos irmãos que estão sofrendo com as enchentes, aos países que ainda estão em guerra, os conflitos familiares, tantos outros conflitos, onde a violência ainda impera. Mas sabemos, Senhor, que o teu amor, que a tua luz, ela é digna, fidedigna aos propósitos divinos, e ela vai nos guiar, hoje e sempre. Que assim seja.
Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.